Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de um assunto que não é relacionado ao campo de futebol, ao jogo, mas um assunto que há algum tempo já vem incomodando, acho que muita gente, que é a questão de como a imprensa trata, né, assuntos relacionados ao Flamengo. Ontem, por que eu tô querendo gravar e tô gravando agora isso? Ontem o Flamengo, tava vendo um jogo de basquete do Flamengo, o Flamengo ganhou do Bauru, que é um adversário difícil, e acabou o jogo, eu fui ver o que tava passando, tava dando o Sport Center, programa tradicional da ESPN. Coloquei no Sport Center, tá lá o comentarista Paulo Calçadio, famoso, antigo, falando sobre a questão da nota que o Flamengo lançou sobre, né, questões relacionadas ao fair play financeiro. E ele estava criticando de forma veemente e até meio que ridicularizando a parte em que o Flamengo bota no fair play financeiro a questão do gramado de plástico. É a forma que o Flamengo se refere aos gramados artificiais. Aí o Paulo Calçadio fala assim: o que tem a ver gramado artificial com fair play financeiro? Fair play financeiro basicamente é o quê? Controle de gasto dos times, né? Não gastar mais do que arrecada, uma série de fatores. Então eu vou tentar explicar o que tem a ver essa questão do gramado sintético e fair play financeiro. O gramado sintético, o gramado de plástico, o gramado artificial, ele é muito mais barato. O custo de manutenção dele é muito mais em conta do que você manter um gramado natural. Então o Flamengo fala o seguinte: clube, a ideia que o Flamengo passa é: clube da Série A do futebol brasileiro que não tem condições financeiras de arcar com a manutenção de um gramado natural não deve participar da Série A. Essa questão do gramado artificial, o gramado de plástico, só existe no Brasil. A FIFA permitiu há muito tempo atrás que se usasse gramado artificial em países onde tem muita neve. Por exemplo, tem países aí que a maior parte do ano é muito frio, muita neve. Não dava para manter um gramado natural de qualidade. Aí, logicamente, o jeitinho brasileiro, alguns clubes foram nessa brecha que tem na FIFA e colocaram o gramado artificial nos seus campos. Esse gramado artificial, cientificamente, já é comprovado que causa muito mais lesão e altera também a parte esportiva, já que o jogo, a velocidade do jogo, a forma de jogar é diferente do que do gramado natural, que é, né, onde a grande maioria dos times jogam. Outra coisa referente a gramado artificial e gramado natural: a única grande liga do mundo que permite, ou que tem gramado de plástico, é a Liga Brasileira, é o Brasileirão Série A. A Argentina, por exemplo, tem 30 clubes na primeira divisão. Nenhum desses clubes tem gramado artificial, gramado de plástico. Na Europa, nenhuma grande liga vai ter esse tipo de gramado, porque é prejudicial ao jogo, aos atletas e também ao jogo, né? Já que quem joga no gramado artificial leva uma vantagem esportiva. Outro ponto que tem incomodado bastante é a forma que a imprensa, principalmente ou na sua totalidade a paulista, trata então esses assuntos referentes ao Flamengo. Ontem, por exemplo, saiu a decisão da Justiça referente àquela cota de transmissão que o Flamengo não quer abrir mão. Não é nem que não quer abrir mão, que é de seu direito. Isso foi para a Justiça bloqueou a cota da Libra para a divisão dos times até que se chegasse num acordo, até que fosse julgado. E ontem saiu a decisão que foi que mostra que o Flamengo realmente está com a razão. O que aconteceu? A juíza do caso desbloqueou
a parte dos outros clubes e manteve bloqueada a parte que o Flamengo pede na justiça. O Flamengo pede 17 milhões. O Flamengo entende e prova lá que do total arrecadado lá para fazer o rateio entre os clubes referentes à cota de televisão, o Flamengo deveria ficar com 17 milhões, se não me engano, de um total de 66 milhões. Se o Flamengo tivesse errado, a juíza ia dividir de acordo que ela achasse justo entre todos os clubes. Ao manter os 17 milhões do Flamengo depositado em juízo, ela mostra de que o Flamengo sim tem razão no que está pleitando, no que está solicitando. Isso é uma informação, é o fato, isso é um fato. Porém, quando você vai ver essa notícia nos meios de comunicação, ela é distorcida. Por exemplo, o Paulo Vinícius Coelho, que já foi um grande jornalista, era um grande comentarista esportivo, ele bota na sua reportagem lá da UOL, a manchete é como se o Flamengo tivesse saído derrotado. E não saiu, sabe? Simplesmente mostrou que o Flamengo está certo. Ao manter esse dinheiro bloqueado, a juíza mostra que o Flamengo está certo. E a notícia é essa, a informação é essa. Não tem outra informação, mas eles dão um jeito, através da manchete, eles tentam burlar, tentam sempre botar o Flamengo como um grande vilão. Então, em relação à Libra, é isso. Voltando mais um pouco lá atrás em relação à Libra, teve jornalista lá da UOL, lá, um palmeirense, que até publicou um documento pela metade, a presidente do Palmeiras lá, falando um monte de besteira, inclusive falando que o Landim assinou o documento. Sim, o Landim assinou o documento da Libra, documento esse que nos seus artigos fala de que qualquer divisão financeira referente à cota de transmissão só poderá ser feito mediante a unanimidade de todos os componentes da Libra. Unanimidade quer dizer o quê? Que todos devem aceitar a forma de rateio do dinheiro proveniente da cota de transmissão. Da televisão paga, né, para poder transmitir os jogos, e os times devem ter uma unanimidade em relação a esse rateio. Flamengo e Volta Redonda votaram contra a forma que queriam ratear o dinheiro, dividir o dinheiro. Inclusive o Flamengo apresenta um cenário, é assim que se chama lá no documento da Libra. O Flamengo apresenta um cenário alternativo, que é o cenário 6, falando como que o Flamengo entende que deva ser a forma de rateio, baseado em audiência, baseado, né, em quem tem mais alcance de público, que inegavelmente o Flamengo é muito maior que todos os times nesse aspecto de audiência. E justamente, aí voltando lá na sentença da juíza sobre esse rateio, é justamente em cima desse cenário 6 que a juíza mantém esse dinheiro do Flamengo lá, mostrando sim que o Flamengo está certo. Então, há um tempo atrás estava todo mundo chorando, a imprensa paulista principalmente, nossa, o Flamengo está pegando dinheiro, o Flamengo assinou o contrato da Libra. Sim, assinou o contrato que diz justamente isso, que qualquer divisão financeira sobre cota de TV deve ter unanimidade. Então, a notícia é essa, o fato, né? O jornalista, o comentarista esportivo tem que trabalhar em cima do fato. Em cima do fato concreto, ele pode dar a sua opinião. Agora, não burlar esse fato, não mostrar um documento pela metade, o que cansou de acontecer. E por fim, outra questão também na justiça é o caso Bruno Henrique. Acho que nem acredito que é por desconhecimento não. Por exemplo, o Juca Kfouri, que é um grande jornalista, está aí há anos e anos trabalhando. Ele falou que era um absurdo o que estava acontecendo no caso Bruno Henrique, não sei mais o que.
qualquer pessoa que cometa um crime, ela ao ser julgada é dentro da lei, não é dentro do que a gente acha que é a lei, ou como deveria ser a lei, certo? Então o Bruno Henrique, ele é citado, ele é indiciado em 2 artigos. Um artigo diz que é crime o jogador receber dinheiro externo, por exemplo, um grupo de pessoas lá, um grupo de pessoas que, né, rouba as casas de apostas, chega pro Bruno Henrique e fala assim: Bruno Henrique, toma um cartão amarelo nesse jogo e eu vou te pagar 300 mil reais. Isso é crime. O jogador pode ser até banido do futebol. O Bruno Henrique não fez isso. O que aconteceu no caso do Bruno Henrique? O Flamengo pediu, a comissão técnica do Flamengo falou: Bruno Henrique, força o 3º cartão amarelo, né, para você ficar fora do nosso próximo jogo, que é um adversário mais fraco. Coisa que é extremamente comum de acontecer no futebol. Inclusive aconteceu Flamengo e Santos, o Arrascaeta força o 3º cartão amarelo, porque ele vai estar jogando pela seleção uruguaia, então ele cumpre a suspensão, né, jogando pela seleção uruguaia, não prejudica o Flamengo. Extremamente normal. Qual foi o erro do Bruno Henrique? O Bruno Henrique, através do WhatsApp, comentou, falou isso com o irmão. E o irmão dele fez uma aposta de que o Bruno Henrique tomaria esse cartão amarelo e ganhou um dinheiro, ganhou 50 mil reais. Só que isso não configura crime, tá? A gente pode concordar ou não. Isso tem que ser crime. Aí tem que mudar a lei, tem que ir lá no parlamento, mudar o texto, aí beleza, aí passa a ser como crime. Mas o fato o Bruno Henrique não recebeu dinheiro para tomar cartão amarelo. Outro artigo que o Bruno Henrique é acusado de alterar ou manipular deliberadamente o resultado do jogo para favorecer apostadores. Não configura. Tanto é que o Bruno Henrique, ele não altera o resultado da partida. O que é alterar esse resultado da partida deliberadamente? É você ir lá e cometer um pênalti bizarro lá de propósito. O Bruno Henrique vai bater um pênalti, bate totalmente para fora, um negócio assim que vê que é de propósito. E o Bruno Henrique não altera. A atuação do Bruno Henrique nesse jogo não altera em nada o resultado da partida. Então não tem como punir o Bruno Henrique nesses 2 artigos que ele é indiciado, porque ele não comete as infrações que estão ali citadas nesses artigos, entendeu? Só que aí a imprensa paulista quer que a justiça julgue de acordo com o que eles querem. Uma coisa também que ficou muito feia em relação à ética, o nosso país aí viveu recentemente, né, uma tentativa de golpe da democracia e tal. Foi esses mesmos jornalistas, Juca Kfouri, PVC, entre outros, desqualificando o STJD do Rio de Janeiro, Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Rio. Eles queriam que o Bruno Henrique fosse julgado aonde? Aqui no Espírito Santo, onde eu moro. O Flamengo é do Rio de Janeiro. O jogo foi no Rio de Janeiro, no Maracanã. Eles queriam que fosse julgado aonde? E eles botaram em dúvida a justiça. Isso aí é muito feio, tem que ter prova, não é assim, é muito leviano. Eles botaram em dúvida que o STJD do Rio de Janeiro iria favorecer o Flamengo pelo fato de ser no Rio de Janeiro. Então, tipo assim, uma coisa totalmente leviana e arbitrária, que só prejudica o esporte, prejudica tudo. Então eles querem punir o Bruno Henrique, sendo que o Bruno Henrique não se enquadra em nenhum artigo para poder punir. O que o desembargador lá, o relator do caso Bruno Henrique fez foi isso. Não tem punição de jogo, porque ele não se enquadra, porém deu uma multa de 100 mil reais para o Bruno Henrique, porque ele foi antiético, você não pode dar informação privilegiada. E foi isso. E outro detalhe também que atenua, que mostra que o Bruno Henrique não tem culpa, é a casa de aposta, onde o irmão do Bruno Henrique colocou o dinheiro lá e ganhou 50 mil, ela não entra na justiça contra o Bruno Henrique, porque não se sentiu lesada. E nem o clube do Bruno Henrique, nem o Flamengo.
Porque o Flamengo poderia também entrar contra o Atlético, como já aconteceu em casos onde tem realmente, né, corrupção na aposta. O clube entra também contra o Atlético falando que foi prejudicado, que foi. Então nem o Flamengo, nem a casa de apostas se sentiram prejudicados. Quem está se sentindo prejudicado é a imprensa paulista, entendeu? Chorando lá e deixando um clima chato no nosso futebol. A imprensa futebolística está virando um bairrismo por parte da imprensa paulista, assim, muito nojento, muito chato, muito feio. E jornalistas estão jogando assim no lixo toda a sua carreira. O PVC foi, quando saiu, né, a decisão lá do relator do caso do Bruno Henrique, ele pegou lá, acho que todo mundo viu essa cena patética, pegou o cartão de débito dele, passa no débito, é 100 mil eu pago no débito. Então assim, porra, constrangedor. Ele deveria, né, noticiar, opinar sobre os fatos. Acho justo a pessoa falar, porra, não concordo com essa lei onde o Bruno Henrique foi inocentado. Acho que o texto da lei deveria mudar. Beleza, ok. Mas não dá para punir nenhum cidadão brasileiro de acordo com o que eu quero. É de acordo com o que está escrito na lei. Isso aí é básico. Não é nada de outro mundo. Então fica essa guerra aí, sabe? O Flamengo tendo que se defender de coisas que, porra, não fez. Então fica chato e feio ao mesmo tempo. Essas questões aí. A diretoria do Flamengo, na minha opinião, está certíssima até agora em tudo que fez. Não faz sentido nenhum o Flamengo abrir mão de nenhum centavo de dinheiro para ninguém, muito menos em relação à cota de televisão, já que o Flamengo é a maior audiência disparado. É só você pegar qualquer adversário do Flamengo, o Flamengo é a maior público desse adversário lá. Quando o Flamengo vai jogar com Fortaleza, é disparado o maior público do Fortaleza, e eles ainda cobram mais caro para nossa torcida. Flamengo e Fortaleza, Flamengo e Ceará, qualquer time, Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo e Cruzeiro, sempre quando o Flamengo vai jogar na casa do adversário, é a maior renda do adversário, fato. Então não tem porquê o Flamengo ser Papai Noel e abrir mão do que lhe é de direito. Valeu, pessoal, saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.